George Russell passou 4 anos esperando a Mercedes voltar a produzir um carro capaz de disputar um campeonato. E quando finalmente aconteceu, agora em 2026, ele venceu a corrida logo na primeira etapa e parecia pronto para finalmente conseguir o título. Só que o britânico não contava com a ascensão de um adolescente com a cara de um estagiário do outro lado da garagem. E a Mercedes já viveu isso muito parecido no passado. E agora a Mercedes tem 2 pilotos potenciais campeões do mundo na mesma equipe. Ela que viveu uma história muito parecida lá com Nico Rosberg e Lewis Hamilton no início da década passada. Quando George Russell chegou à Mercedes lá em 2022, provavelmente imaginava que estava entrando numa equipe no momento certo. A Mercedes vinha de 8 títulos consecutivos de construtores e acabara de perder o Mundial de Pilotos em 2021 para Max Verstappen na última corrida. O problema é que Russell chegou justamente quando tudo mudou. O novo regulamento de efeito solo derrubou a Mercedes da posição de referência e transformou os 4 anos seguintes numa longa espera por um carro realmente capaz de disputar campeonato. Só que enquanto esse carro não aparecia, Russell fazia o dever de casa. Conseguiu andar até que relativamente à frente de Hamilton, terminou 2 das 3 temporadas completas que fizeram juntos à frente do heptacampeão no campeonato. E quando Hamilton finalmente deixou a equipe para correr pela Ferrari, George parecia ter finalmente herdado o papel de líder na Mercedes. Isso ainda ficou evidente em 2025. Enquanto Antonelli ainda aprendia como tudo funcionava na Fórmula 1, George Russell nadava de braçada e liderava a equipe com folga no ano de 2025. Então veio o ano de 2026 e uma das maiores mudanças de regulamento da história da categoria. Dessa vez a Mercedes acertou. Antes da primeira corrida, Russell já dizia estar pronto para lutar pelo campeonato e até falava sobre a vontade de enfrentar a Max Verstappen numa disputa pelo título. Toto Wolff também comprava a ideia e já dizia que George merecia aparecer entre os favoritos porque já havia mostrado ser um dos melhores pilotos do grid. E o GP inaugural da temporada parecia confirmar justamente isso. Russell colocou a Mercedes na pole e venceu logo na primeira corrida do novo regulamento. Depois de 4 anos esperando, o carro finalmente havia chegado. A faca e o queijo pareciam estar na mão do rapaz nascido no condado de Norfolk. Só que aparentemente esqueceram de combinar com o adolescente vindo de Bolonha do outro lado da garagem. No começo da temporada, tudo indicava para um campeonato meramente protocolar para o Russell. Ele venceu na Austrália e carregava tudo aquilo que teoricamente deveria pesar a seu favor contra Kimi. Só que, conforme o tempo passou, Antonelli começou a parecer cada vez mais confortável com o novo carro e transformou aquela condição de aprendiz numa liderança de campeonato que chegou a ser de 68 pontos de vantagem entre os 2 pilotos em Mônaco. O Russell teve que finalmente dar o braço a torcer e admitir que algumas características do seu estilo de pilotagem, tão eficiente nos carros do regulamento anterior, não estavam mais funcionando tão naturalmente em 2026, enquanto a maneira mais agressiva e adaptável de Antonelli estava trazendo resultados melhores. É quase como se o carro falasse um idioma novo. Kimi Antonelli aprendeu rapidamente, enquanto o inglês ainda está tentando descobrir como que se fala bom dia. Voltando um pouco no tempo, quando a Mercedes voltou à Fórmula 1 como equipe de fábrica lá em 2010, Nico Rosberg dividiu a garagem com ninguém menos, ninguém mais do que Michael Schumacher. Mesmo enfrentando um heptacampeão, terminou 3 campeonatos à frente do companheiro. Rosberg ainda conquistou a primeira vitória da Mercedes moderna na China, lá em 2012. E antes mesmo disso, Ross Brown já dizia publicamente que Nico tinha capacidade para vencer corridas e campeonatos. Ou seja, antes de Lewis chegar, Rosberg também carregava a imagem de um piloto em torno do qual a Mercedes poderia construir seu futuro. Só que Schumacher se aposentou e Hamilton entrou lá em 2013. E quando a mudança de regulamento chegou no ano seguinte, finalmente um carro vencedor que Nico havia esperado por anos apareceu. A coincidência com Russell fica ainda melhor porque Rosberg também venceu logo na abertura daquele campeonato, na Austrália. E naquele momento parecia perfeitamente possível imaginar que finalmente havia chegado a sua hora. O problema é que Hamilton também vestia as mesmas cores do alemão. Lewis venceu o título de 2014 e repetiu a dose em 2015 e obrigou a Nico Rosberg a descobrir da pior maneira possível que vencer corridas é uma coisa, mas derrotar um companheiro tecnicamente melhor durante uma temporada inteira é completamente diferente. No ápice daquela guerra, Nico chegou até a retirar a tinta do capacete para economizar algumas gramas e buscar qualquer centésimo possível. Simplesmente uma loucura. In 2014, my helmet, you'll see it's pure carbon black, because I figured out that the paint was 80 grams. So I chopped out the paint because 1 kilogram of our body weight, including helmet over whatever, was 300ths of a second per lap slower. Crazy, huh? So just 1 kilogram. I mean, take a kilogram, and this car weighs 700 kilos. 1 kilogram resulted in
every lap 300ths of a second slower. Calculated from the simulation, from the computer. É claro que Antonelli ainda está muito longe de ser aquele Hamilton de 2012. A comparação precisa parar antes de virar algo caricato. Hamilton chegou à Mercedes já campeão mundial e completamente estabelecido, enquanto Kimi aprendeu praticamente como um aprendiz no ano passado. Rosberg, pelo menos, recebeu um campeão do outro lado da garagem. Russell passou anos refinando uma maneira de pilotar que funciona muito bem com os carros do regulamento anterior. Com a mudança de 2026, algumas dessas características deixaram de funcionar naturalmente. A maneira como ele coloca a carga nos pneus e carrega a velocidade para dentro das curvas parece conversar pior com esse estilo de carro, enquanto Antonelli se adaptou melhor com as microcorreções que os carros atuais exigem. O que me vem à cabeça é quando a gente aprende a dirigir sozinho antes de entrar na autoescola. Você pode até saber dirigir muito bem, mas também chega carregando diversos vícios que precisa corrigir, enquanto quem não sabe começa aprendendo exatamente aquilo que o instrutor ensina para o dia da aplicação da prova. Eu sei disso porque eu aprendi a dirigir carro com meu pai aos 14 anos e acabei reprovando na autoescola. Em contrapartida, segui a lei certinho e aprendi a andar de moto lá dentro da autoescola. E passei de primeiro, vai entender. Mas a pergunta que vale $1 milhão e talvez o campeonato de 2026 é se George Russell consegue ser tão rápido quando precisa mudar a maneira como aprendeu a ser rápido. E não é uma coisa simples de se mudar, né? Nico Rosberg perdeu para Hamilton lá em 2014, perdeu novamente em 2015 e chegou ao ponto de admitir a montanha mental que precisava escalar para enfrentar Lewis dentro da mesma equipe. Mas ele não foi embora e também não aceitou simplesmente que o companheiro era melhor. Ele mudou sua preparação e levou aquela disputa praticamente ao limite, e em 2016 foi consagrado com uma boa dose de sorte e finalmente conseguiu derrotar o inglês para se tornar campeão mundial. Agora, na vez de Russell, ele já provou que consegue ser extremamente rápido em diferentes tipos de condições. Mas 2026 está exigindo coisas novas e ele precisa urgentemente encontrar essas respostas, e ele sabe disso. Depois da sequência complicada no meio da temporada, Russell disse que precisava parar de pensar tanto nos dados, voltar a confiar nos próprios instintos, e resumiu a situação dizendo que está travando uma briga contra, vejam só, si mesmo. Antonelli pode até estar liderando o campeonato e hoje parece muito mais confortável com esse regulamento, mas isso ainda não transforma Russell em um cachorro morto, um piloto pior do que aquele que vimos de 2025. A Fórmula 1 também é sobre adaptação e faz parte do vestibular dos campeões ser testado justamente quando aquilo que sempre funcionou deixa de dar resultado. Rosberg precisou de 3 temporadas para derrotar Hamilton. Russell, por sua vez, ainda nem decifrou o carro, que, ironicamente, parecia destinado a finalmente lidar o campeonato mundial. Agora ele precisa aprender a pilotá-lo bem antes que o garoto do outro lado da garagem transforme a grande oportunidade da vida do inglês no maior pesadelo dele. Eu sou o João, este foi mais um vídeo aqui no Legião. Até o próximo vídeo. Tchau.